Senta que lá vem história. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de Ana, mãe do profeta Samuel, que está no livro de 1 Samuel, versículo 1. Havia certo homem de Ramatim, Zuvita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Esaú e bisneto de Toio, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Você já passou por uma situação dessa? Onde você tem algumas coisas que você não consegue fazer, que nem aqui no caso de Ana. Ela era casada com Eucana, só que Eucana tinha uma outra mulher que chamava Penina. E Penina, ela tinha filhos e filhas, e Ana era estéril. E imagina a gozação das duas dentro de casa, né? Tá vendo? Você é seca, o seu ventre não tem nada, você é uma doente, você é isso, você é aquilo. E continuamente aquela mulher sendo humilhada. Mas o marido dela amava a Ana. Mas isso não era o suficiente para ela, porque ela queria ter um filho. E sabe o que ela fez? Eu acredito que ela não foi para o confronto. Ah, mas você também está falando isso de mim. Ela não foi para a briga. Ela foi para onde? Ela foi para a oração. E ela começou a orar ao Senhor. Senhor, tira minha vergonha. Senhor, tira minha desonra. Senhor, eu sei que você pode todas as coisas. Senhor, me dá um filho. Imagino que essa devia ser a oração dela, né? Mas ano após ano, o marido dela ia lá oferecer os seus holocaustos e Penina tirando o sarro da cara de Ana. E Ana chorava e não tinha vontade nem de comer porque se sentia humilhada. Imagina você, às vezes, vivendo uma situação dessa. Como que você tem reagido quando uma pessoa te provoca? Você tem ido para o confronto ou você tem ido para a oração? Porque eu falo que quando uma pessoa provoca a gente, é como se ela desse um copo de veneno para a gente beber. Você não é obrigado a beber aquele veneno, mas a partir do momento que você bebe, você se iguala a ela, porque você vai fazer as coisas da mesma forma. E não foi isso que Ana fez, ela foi para a oração. E num dos anos que ela foi lá para oferecer os sacrifícios, ela foi lá orar. E ela estava tão triste, a alma dela estava tão abatida que ela orava em pensamento. E o sacerdote ali olhando para ela falou assim: meu Deus, essa mulher tá bêbada, ela bebeu vinho. Ela só fica balbuciando palavras, mas não sai nada da boca dela. Mas tem momentos na nossa vida que a nossa dor é tão grande que a gente não tem palavras para expressar, a gente não tem palavras para falar. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração, conhece o meu coração, conhece o seu coração, conhece suas intenções, conhece as suas frustrações. E às vezes a gente acha que a gente está passando por alguns processos sozinho. Mas eu quero te dizer uma coisa, você nunca estará sozinho. E quando alguém vem e faz alguma coisa para você, e você não vai lá e coloca o seu dedinho na ferida, você vai para a oração, existe um Deus que te justifica, que te honra. E o sacerdote chega para Ana e fala: você está embriagada? Você bebeu vinho? Ela: não, meu Senhor. Só que Ana tinha feito uma oração a Deus, mesmo sem forças, sem palavras, em pensamento. Ela falou: Deus, me dá um filho. Se você me der um filho, Senhor, se você mudar essa vergonha que eu sinto, eu vou amamentá-lo, vou cuidar dele. Quando eu desmamá-lo, eu trago ele, Senhor, para servir no teu templo. E ali o profeta fala para ela: olha, que Deus responda a sua oração. E ela vai embora, com Penina tirando o barato dela pelo caminho, frustrada. Mais um ano eu fui lá, mais um ano não aconteceu. Só que mal ela sabia que Deus naquele momento tinha ouvido a oração dela. Chegou o momento do milagre.
E no ano seguinte, Ana deu à luz a um filho, Samuel, o sacerdote Samuel, um dos homens mais importantes da Bíblia. E ali ela tinha feito aquela promessa: Senhor, eu vou cuidar dele, ele vai nascer, eu vou desmamar e eu vou trazer para o templo. E às vezes a gente faz alguns votos com Deus, às vezes a gente faz algumas promessas e na hora a gente pede, a gente não pensa. E na hora de cumprir o voto, como fica? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz os nossos votos com o Senhor, porque a gente tem que honrá-los. Então veja bem, o que você tem prometido para Deus, para que na hora que Ele te der, Ele realizar o milagre na sua vida, você não fale: ah, e agora, como que eu vou cumprir isso que eu prometi para o Senhor? E Ana, imagino que pegou aquele filho nos braços e levou e deixou no templo para servir com o sacerdote Eli. Mas todos os anos, quando ela ia com Eucana sacrificar lá no templo, ela levava uma roupa nova para Samuel. Todos os anos ela ia lá, ela via o filho dela e ele crescia em sabedoria, crescia na presença de Deus. Penina não podia mais humilhá-la, porque a Penina gostava de falar que ela era seca, que ela era estéril, porque ela agora não era mais. Ela tinha gerado um Samuel. E o Senhor, como ela obedeceu e ela cumpriu o voto que ela tinha feito com Deus, Deus não deixou ela de braços vazios. Deus deu para Ana mais 6 filhos, ela teve 7 filhos. Então, às vezes, a gente pode achar que Deus vai deixar a gente no prejuízo. Deus nunca vai te deixar no prejuízo, nunca. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, mesmo que quando você tenha que cumprir aquilo te cause dor, não deixe de fazer, porque o Senhor, Ele nunca vai deixar você no prejuízo. Sempre Ele vai transbordar na sua vida. E a gente aprende com Ana o seguinte, que a gente não tem que aceitar as provocações. A gente simplesmente tem que ir lá, dobrar o nosso joelho e contar para Ele tudo o que está acontecendo. Imagina Ana contando para Deus: Deus, olha, Pai, tem misericórdia de mim. Olha como Penina tem rido de mim. Olha como ela tem me humilhado. Senhor, olha a tristeza do meu coração. Deus, a minha alma está abatida. Senhor, eu sou seca, eu não tenho filho. Aí o marido dela ainda fala para ela assim: mas Ana, eu te amo tanto, que eu sou mais que 10 filhos para você. Mas ele não entendia que ela sabia que tinha um amor dele, mas faltava para ela gerar alguém no seu ventre. E quando Deus realiza isso, imagina a felicidade daquela mulher. Saber que uma mulher que tinha o ventre seco, que era estéril, seria agora mãe de um sacerdote, um homem de Deus, um homem que era a resposta de Deus para aquela geração, um homem que falava com Deus. E é muito gostoso isso quando a gente passa pelos nossos processos e lá na frente a gente vê que a gente foi aprovada, que a gente não tem nada do que se envergonhar. Então, se ela tivesse aceitado as provocações de Penina, será que Deus teria dado um filho para ela? Porque quando a gente começa a brigar por algumas coisas, Deus vai tirar a mão dele e fala: tá bom, filha, você está orando, você está me pedindo, mas você está colocando a sua mão. Então, enquanto você estiver com a sua mão nessa história, eu não vou agir. Eu vou deixar você fazer do seu jeito. A gente perde a bênção na nossa vida porque a gente age do nosso jeito. A gente age na nossa força. A gente fala: não, eu vou dar um jeito nessa situação, eu vou resolver isso. Mas hoje, se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria: não resolva nada com as suas mãos. Entrega para o Senhor. Deixa Ele guerrear as suas guerras. Deixa Ele batalhar por você. E você vai ver que lá no final vai valer muito a pena. Porque Deus, Ele nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Então apresenta hoje aquilo que te entristece, aquela situação que te deixa, você se sente humilhada, prejudicada, inferior. Entrega para Ele e confia, porque Ele vai trazer o seu Samuel para você, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que Ele transborde bênçãos na sua vida. Tchau, tchau.